Em 24 de novembro de 1971, um homem aparentemente comum entrou em um aeroporto nos Estados Unidos. Ele não parecia perigoso, não carregava armas visíveis, não demonstrava nervosismo, e muito menos chamava a atenção de quem estava ao redor, mas poucas horas depois, ele realizaria um dos crimes mais misteriosos da história. Um caso tão intrigante que mais de 50 anos depois ainda permanece sem solução. Seu nome era Dan Cooper, ou pelo menos foi esse nome que ele forneceu. Hoje, o mundo inteiro conhece como D.B. Cooper, e essa é a história do homem que sequestrou um avião e desapareceu para sempre. Antes de continuarmos, é importante entender uma coisa. Os aeroportos da década de 1970 eram muito diferentes dos atuais. Não existiam os rígidos controles de segurança que conhecemos hoje. Não havia scanners modernos, nem inspeções detalhadas. Em muitos casos, bastava apenas comprar uma passagem e embarcar. Foi justamente essa falta de segurança que permitiu que diversos sequestros acontecessem nos Estados Unidos naquela época, mas nenhum deles se tornaria tão famoso quanto ao caso de D.B. Cooper. Tudo começou no Aeroporto Internacional de Portland, no estado de Oregon. Era a véspera do feriado de Ação de Graças. O aeroporto estava lotado. Milhares de pessoas viajavam para encontrar suas famílias. Entre elas, estava um homem de aproximadamente 40 anos. Ele vestia um terno escuro, camisa branca, gravata preta, sapatos bem cuidados. Sua aparência era tão comum que ninguém prestou atenção nele. Ele comprou uma passagem só de ida para Seattle, um voo curto com duração inferior a 1 hora. Nada parecia fora do normal. Após embarcar, ele sentou-se tranquilamente em sua poltrona. Pouco depois da decolagem, chamou uma comissária de bordo. Ela acreditou que fosse apenas mais um passageiro pedindo uma bebida, mas quando se aproximou, recebeu um pequeno bilhete. Inicialmente, ela pensou que fosse uma tentativa de flerte. Guardou o papel no bolso sem sequer olhar. Foi então que o homem falou calmamente: "Senhora, é melhor ler o bilhete. Eu tenho uma bomba." A comissária congelou. Ao abrir o papel, ela encontrou uma mensagem curta e extremamente assustadora. O homem afirmava possuir uma bomba em sua maleta e pediu para que ela sentasse ao seu lado. Com medo, ela obedeceu. Então ele abriu parcialmente a maleta. Dentro havia fios, cilindros vermelhos e algo que realmente parecia um explosivo. Até hoje, ninguém sabe se aquela bomba era verdadeira, mas naquele momento, ninguém estava disposto a descobrir. Então começaram as exigências. O sequestrador queria $200 mil em dinheiro. Na época, uma verdadeira fortuna. Corrigindo para os valores atuais, seria mais de $1 milhão, mas ele não parou por aí. Também exigiu 4 paraquedas, 2 principais e 2 reservas. Além disso, tudo deveria estar pronto quando o avião pousasse em Seattle. O mais impressionante era sua calma. Durante todo esse sequestro, Cooper permaneceu educado, pediu bebidas, conversou normalmente com a tripulação, jamais levantou sua voz e nunca demonstrou qualquer sinal de pânico. Enquanto isso, o piloto informava discretamente as autoridades. O FBI entrou imediatamente em ação. Quando o avião finalmente pousou em Seattle, a pista já estava toda cercada. As exigências foram atendidas, o dinheiro foi entregue, os paraquedas também. Todos os passageiros foram liberados em segurança. Até aquele momento, ninguém havia sido ferido. Mas a história estava apenas começando. Após receber o dinheiro, Cooper fez uma nova exigência. Queria que o avião decolasse novamente. Seu destino final seria o México, mas havia condições específicas. O avião deveria voar em baixa altitude, com velocidade reduzida, trem de pouso parcialmente abaixado e as escadas traseiras pronta para ser utilizada. Os pilotos acharam as exigências estranhas, mas obedeceram. Pouco depois da decolagem, Cooper ordenou que toda a tripulação permanecesse na cabine. Ele ficou sozinho na parte traseira do avião. Lá fora, uma tempestade avançava. O céu estava completamente escuro. A chuva castigava a aeronave. Os ventos eram violentos. Era uma noite terrível para qualquer pessoa sequer pensar em saltar de um avião. Mas era exatamente isso que Cooper pretendia fazer. Por volta das 8 da noite, os pilotos perceberam algo estranho. O avião sofreu uma leve alteração de pressão, como se alguém tivesse aberto a escada traseira. Pouco depois, o equilíbrio da aeronave mudou. Foi o único sinal. Quando o avião finalmente pousou, Cooper havia desaparecido, levando consigo os $200 mil. A escada traseira estava aberta, um dos paraquedas havia sumido, e não existia qualquer sinal do sequestrador. Começava então uma das maiores investigações da história do FBI.
Milhares de agentes participaram das buscas. A região provável do salto foi completamente vasculhada, florestas, montanhas, rios, vales, mas nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum paraquedas, nenhuma prova definitiva. Parecia que ele simplesmente havia desaparecido da face da Terra, e foi então que surgiram as teorias. A primeira delas afirmava que Cooper morreu durante o salto. A noite era extremamente fria, a chuva era intensa, o terreno era perigoso, e ele usava roupas inadequadas para sobreviver naquele ambiente. Muitos especialistas acreditavam que suas chances eram mínimas, mas existe outra teoria, uma teoria muito mais intrigante. Alguns investigadores acreditavam que Cooper sabia exatamente o que estava fazendo. Suas exigências demonstravam conhecimento técnico. Ele conhecia detalhes da aeronave, sabia quais paraquedas escolher, sabia como forçar determinadas condições de voo. Para esses especialistas, Cooper poderia ter sido um ex-militar, ou até mesmo um paraquedista altamente treinado. Com o passar dos anos, diversos suspeitos surgiram. Um dos mais conhecidos foi Richard McCoy. Outro nome frequentemente citado foi Kenneth Christiansen. Também houve suspeitas envolvendo Robert Hextraw. Todos foram investigados, todos pareciam se encaixar em parte da história, mas nenhuma prova definitiva jamais apareceu. Então, em 1980, uma descoberta surpreendentemente aconteceu. Um garoto encontrou parte do dinheiro enterrado na margem de um rio. As notas foram analisadas e confirmadas. Pertenciam ao dinheiro entregue ao sequestrador. Mas ao invés de resolver o mistério, a descoberta criou novas perguntas. Como aquelas notas foram parar ali? Cooper realmente morreu? Alguém enterrou o dinheiro? As correntes do rio levaram as notas até aquele local? Até hoje ninguém sabe responder. O FBI continuou investigando durante décadas. Centenas de suspeitos foram analisados, milhares de documentos foram produzidos. Nenhuma resposta definitiva surgiu, até que em 2016, após 45 anos de investigação, o FBI encerrou oficialmente o caso. O mistério permanecia sem solução. Até hoje, D.B. Cooper continua sendo o único sequestrador de avião da história dos Estados Unidos que nunca foi identificado e nunca foi encontrado. Muitos acreditam que ele morreu naquela noite. Outros acreditam que conseguiu escapar. Talvez tenha vivido normalmente. Talvez tenha construído uma família. Talvez tenha acompanhado pela televisão as notícias sobre sua própria fuga. A verdade é que ninguém sabe e talvez nunca saiba. Porque mais de 50 anos depois, D.B. Cooper continua sendo um fantasma. Um homem sem rosto, sem identidade, sem destino conhecido. O homem que sequestrou um avião e desapareceu para sempre. Mas agora, pessoal, eu quero saber sobre a opinião de vocês. Vocês acreditam que D.B. Cooper morreu durante esse salto? Ou acham que conseguiu executar o plano perfeito e apenas escapar? Deixem suas teorias nos comentários, porque este foi apenas mais um Arquivo Perdido.